A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 22, e eu vou ler para os irmãos o versículo 5. E acalma teu coração, porque Deus não perdeu o controle da sua história. Deus está no controle de tudo o que está acontecendo sobre a sua vida, por mais que você não esteja entendendo. Quando nós pegamos esse capítulo 22, no versículo 5, o capítulo 22 conta a história de Davi quando ele se esconde lá na caverna de Adulão. Adulão era uma cidade na época e ele se esconde nessa caverna. E o versículo 5 fala o seguinte: o profeta Gade, entretanto, recomendou a Davi: não te demores em teu refúgio. Parte e entra no território de Judá. Davi saiu e foi esconder-se na floresta de Herete. Aqui, irmãos, é quando Saul tem a convicção, a certeza absoluta de que o reino dele iria ser passado para Davi. E como ele surtava de vez em quando, ele tinha umas crises, os demônios vinham e atormentavam ele ficava extremamente violento. Então ele começa a perseguir Davi, e Davi não tem outra opção para ele poder sobreviver. Ele tem que entrar em algum lugar e se esconder. Então ele entra dentro da caverna de Adulão e fica lá. E várias pessoas que estavam dentro daquele território, próximo àquele território, fica sabendo que Davi está lá, são pessoas que estão passando dificuldade, soldados, começam a seguir Davi. E ali se forma um exército. E Davi uma hora sai de lá, pede para que ajudem os pais, que está nos capítulos anteriores, que ele pede, que ele fala, que aqui no capítulo 2 fala sobre os endividados que vão até Davi. E aí ele deixa sob os cuidados do rei de Moabe os pais dele, porque ele tem medo que a retaliação chegue até os pais. Tem pessoas aqui que você vai entender essa palavra. Você está com medo de que algumas retaliações que você vem sofrendo, que você tem sofrido, venha atingir alguém da sua família ou alguém que você ama. Então ele pega e pede para o rei de Moabe. Só que o profeta Gade fala para ele: não fique muito tempo no lugar onde você está. Você tem que mudar de lugar, você tem que se locomover. Que é Deus aqui usando a boca do profeta, para que ele pudesse ter vitória naquela história. Se ele ficasse muito estagnado num lugar, o inimigo ia acabar achando ele ali. Então, a gente não entende muitas vezes o que Deus está fazendo na nossa história. Às vezes a gente acha que está tudo muito parado, mas o parar de Deus, o paralisar de Deus dentro da sua história é uma estratégia de Deus para que ele venha te dar vitória. Então tem hora que você reclama, você fala: Senhor, eu tinha o hábito de ir em determinado lugar, não estou conseguindo ir mais. Às vezes eu tinha o hábito de comprar determinadas coisas num determinado lugar e eu não estou conseguindo ir naquele lugar mais. Mas o que Deus está fazendo? Ele não está permitindo que você fique indo nos mesmos lugares que você habitualmente tem o hábito de ir, porque você precisa mudar a sua rota, você precisa mudar a sua rotina, você precisa mudar a sua maneira de ir e vir, porque estão te observando, estão te perseguindo, estão criando situações para poder constranger você. Estão criando situações para trazer constrangimento para você. Estão criando situações para colocar você numa cilada, muitas vezes. E a gente fica inocente numa situação, irmãos. Nós não temos culpa daquilo que Deus escreveu para a nossa vida. Você não tem culpa daquele projeto que Deus já fez para a sua história. Tem coisa que você pediu para Deus, tem gente que pediu paz, tem gente que pediu restituição de casamento, tem gente que pediu para que Deus te desse uma independência financeira, uma liberdade financeira. Tem gente aqui que está pedindo para Deus dar saúde, mas o projeto de Deus na sua vida é muito maior do que isso. E aí você começa a ser abençoado por Deus e Deus começa a caminhar você para um propósito maior. Deus tem um trono para você sentar, tem um lugar para você governar, e quem está te observando começa a ficar com raiva disso. Que era o caso de Davi. E aí você começa a ser perseguido do nada, você começa a pagar um preço do nada, que parece que é só você que paga preço, a sensação que você tem é essa. E o questionamento que você tem com Deus é exatamente esse: parece que só eu pago o preço. Só eu que tenho que renunciar, só eu que tenho que abrir mão e abdicar de um monte de coisa que eu gosto, de ter uma vida normal. Porque as perseguições, elas são acirradas e o demônio sabe agir.
O demônio sabe como chegar e te trazer constrangimento. Então Davi estava numa situação ali que ele estava com a cabeça quente, ele estava fugindo para não ser morto. E preocupado porque ele não queria que os pais passassem por qualquer outro constrangimento ou que viessem pagar por uma perseguição que ele estava sofrendo. Aí ele pede ajuda para o rei de Moabe, que eu li para vocês lá no versículo acima. E depois vem Gade e fala: não se refugie muito tempo. Não fique no mesmo lugar. Saia do lugar que você está. Então, o que Deus está querendo falar para você aqui? Não se amedronte diante das perseguições que você está passando, porque eu estou cuidando de tudo. Eu não perdi o controle da sua história. O que eu quero que você faça agora é que você me obedeça e que você entenda que essa peleja é minha. Ela não é só sua. Não é uma guerra que você está enfrentando sozinho e sozinha. Aqui Davi não estava enfrentando uma guerra sozinho e sozinha. Deus estava sozinho. Ele estava no controle do problema de Davi. A mesma coisa é você. Você é um Davi, você pode ser uma mulher. Aqui a gente está falando de uma forma, né, em parábola. Deus está usando a história de Davi para aprofundar a sua história. Então, suponhamos que você seja o Davi da história. Você não está passando isso sozinha. Você não está passando isso sozinho. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Só que tem hora que dá agonia, dá raiva, dá um desespero. Por quê? Porque parece que você está sozinho, parece que é só você que paga preço, parece que é só você que tem que andar pisando em ovos, e o seu inimigo está livre, leve e solto. Só que para Deus montar uma situação, irmãos, para que Deus venha colocar a gente no cenário que Ele quer que a gente fique, para que Deus venha trazer ascensão para a nossa história, para que você venha tomar posse do trono que Ele te deu, que Ele concedeu a você, que é você que vai governar, é você que vai sentar, o que faz parte da sua história é para a sua história, não é para ninguém. Deus tem que montar situações e Ele tem que criar momentos e situações para que você venha a ser favorecido e não ser destruído. Então, se você ficar muito à mercê da visão do inimigo, você vai ter problema. Tem pessoas aqui que até então você estava caminhando e a pessoa não sabia exatamente que era você que era o escolhido e a escolhida de Deus para ocupar um trono. A pessoa sabia que aquilo ali estava sendo ameaçado, que ela ia ser tirada daquele trono. Mas ela não sabia quem iria ocupar aquele trono. Quando você pega a história de Esther, por exemplo, Vasti, ela ocupa um trono que ela não tem capacidade de administrar aquilo. Ela está ocupando um espaço que não é dela. Aquilo ali já estava escrito para Esther, só que ela entrou na história, foi ser rainha ali de Assuero, achou que estava acima de todo mundo, que podia fazer o que quisesse, que ela já tinha dominado o rei, né? Porque os prepotentes são assim, acham que já está dominada a outra pessoa. E que ela podia manipular qualquer situação e desobedecer. Mas ela sai, ela é destituída daquele trono, mas ela não tem noção de quem vai ocupar aquele trono. Então tem situações aqui, que o que está acontecendo? Você tem um trono. Quem estava nesse trono não sabe que é você que vai ocupar esse trono. Então a pessoa dentro desse não saber estava fazendo de tudo para tomar de volta esse trono, independente de quem fosse tomar posse desse trono. Só que Deus manda dizer para você que no decorrer do agir de Deus e até do agir do próprio inimigo, porque o inimigo tem as ferramentas dele, então ele usa quem ele quiser e quem dá legalidade para ele entrar. Até então a pessoa estava caminhando sem saber que era você. Era como se fosse Saul, por exemplo, caminhando ali, tendo altos problemas com Deus, porque ele não era obediente. Ele era desobediente. Samuel falava para ele, não faz tal coisa, não age desse jeito, Deus mandou você agir desse jeito. Ele agia do jeito dele, porque ele achou que ele estava acima de Deus e que ele podia manipular qualquer coisa que viesse de Deus, que aquele trono ali Deus não ia tirar nunca da vida dele, que ele ia permanecer ali. Os prepotentes são assim, né? Tem muita gente que aceita Jesus como único salvador, entra e acha que tá arrasando e que pode fazer o que quiser, que não vai ter punição. E as coisas não são assim, não. Você tem que andar com humildade com Deus. Quando nós erramos, nós erramos. Quando nós acertamos, nós acertamos.
Porque quando nós erramos, Deus vem e nos corrige. Quando nós erramos, Deus vem e nos coloca nos trilhos de novo. Então nós somos um vaso de barro na mão do oleiro. Então ele começa a caminhar ali na desobediência, começa a ficar atormentado porque Deus permite, porque ele estava confrontando Deus direto ali na desobediência. Uma pessoa desobediente está confrontando Deus direto, está batendo de frente com Deus direto. Mas em um determinado momento ele descobre que Davi era o predestinado a sentar naquele trono. Aí ele achou o alvo. Você está entendendo o que Deus está falando? Em um determinado momento, a pessoa não sabia que era você que ia ocupar aquele trono. Agora, o seu inimigo já sabe, a pessoa já sabe que aquele trono está determinado para você sentar. E essa pessoa, ela nem está nesse trono mais. Ela já foi destituída por Deus desse trono. Mas ela quer esse trono para ela e ela quer principalmente que você não sente nesse trono. Porque agora ela tem um alvo. E aí ela começa a arquitetar, ela começa a montar e ela começa a te perseguir. Tem pessoas aqui que você está sendo perseguida de frente, porque a pessoa já sabe que é você. E tem pessoas aqui que você está sendo perseguida pelas bordas. A pessoa sabe que é você, mas ela não se manifesta diretamente a você. Ela está tentando te atacar pelas bordas. Mas o nosso Deus, ele contempla tudo, irmãos. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele vê tudo. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe desarticular o inimigo. Então, o que essa pessoa está fazendo? Manipulando pessoas para que você não venha tomar posse daquilo que é seu. Porque ela sabe que esse trono aí está pré-determinado para você. Ela já percebeu que aquilo que é seu tem interesse em você, já está sondando o teu nome, já está perguntando, já está querendo saber de você, querendo saber da sua vida, querendo saber o que acontece na sua história. E diante do interesse do outro, já chegou no ouvido do perseguidor e da perseguidora o seu nome. Aí o inferno já achou o alvo. Agora a pessoa que está sendo usada por Satanás já sabe que é você. Mas não tem nenhuma ferramenta de tortura, nenhuma arma forjada contra você que vai prevalecer sobre a sua história. Então você não estava entendendo por que de tanto levante, você não estava entendendo por que estava acontecendo tanta coisa, você não estava entendendo por que está tendo tanto impedimento. Tem gente aqui que você já estava querendo desistir do que Deus tinha te prometido. Você já estava querendo abrir mão daquilo que Deus tinha projetado para você. Porque você não aguenta mais esperar, toda hora tem impedimento, toda hora entra alguém, toda hora tem fofoca, toda hora Deus manda se aguardar, e Deus dá prazo de data, 5 dias, 3 dias, 7 dias e nada acontece, e você fica num desespero muito grande, você já não está aguentando mais. Só que Deus vai dando estratégias para que a gente venha superar os problemas, as perseguições, as dificuldades. E quando nós ficamos extremamente explícitos diante de uma situação, fica mais difícil. Porque antes você estava batalhando sem o inimigo ter certeza que era você. Algumas pessoas aqui, você sabe que você estava exposto desde o início. Mas tem alguns irmãos e irmãs aqui que você não estava exposto desse jeito. Você estava caminhando e lutando no oculto. Você estava fazendo isso no anonimato. Só que agora a pessoa já sabe da sua existência. E a pessoa está com ódio mortal de você, porque ela sabe que ela não pode competir com você de forma alguma. Principalmente no âmbito espiritual. Mas mesmo assim é incansável, ela está buscando ajuda no inimigo. Como Saul deixou ser usado naquela época para perseguir Davi. Ficava totalmente demoniado e ia atrás de Davi, querendo matar Davi a todo custo. Só que Deus manda dizer para você, não terá força e não matará os teus sonhos, porque Deus não vai permitir. Não terá força para atingir você, não vai conseguir atingir o alvo. Não vai sentar nesse trono, que esse trono está determinado e designado para você. Essa cadeira é sua.
É você que vai governar esse relacionamento, é você que vai governar essa empresa, é você que vai governar essa família, é você que vai governar tudo aquilo que Deus colocar na sua mão para você administrar. É você que vai governar a sua vida, a sua saúde, porque Deus vai te dar sabedoria para isso. Porque tem muita ferramenta de tortura que tem tirado a sua saúde, tem tirado a sua paz, tem mexido na sua parte emocional, na sua parte física, na sua parte psicológica. E Deus vai te dar toda uma armadura diante disso. E a sua saúde será restaurada e não será atingida mais. E não ficará na mão de ninguém. Deus vai colocar o governo da tua saúde na sua mão. Que o maior responsável pela sua saúde é você. Então, você tem que entender que a batalha se torna acirrada porque quando descobrem que é a gente, quando descobrem o que Deus tem para fazer na nossa história, ou que determinados lugares somos nós que vamos dominar e tomar conta, o inferno se levanta por inteiro. E você não estava entendendo o que estava acontecendo, e você estava desesperado e desesperada. Só que Deus manda dizer para você, tem pessoas aqui que não estão lutando no anonimato. A pessoa sabe que você é o alvo desse trono, mas tem pessoas aqui que não estavam sabendo o que estava acontecendo, e você estava lutando no anonimato, e Deus manda dizer para você, agora você vai continuar lutando dentro de um segredo com Deus, você não precisa falar nada com ninguém, você não precisa comentar nada. Você tem que passar um zíper na tua boca, acalmar, não tocar no assunto e deixar Deus agir. Você só vai guerrear através da oração, do jejum, da confiança em Deus. Você vai orar, você vai ficar quietinho aí no seu cantinho. E você vai deixar Deus agir. Porque Deus manda dizer para você, eu estou montando uma estratégia para colocar no chão, de uma vez por todas, esse perseguidor e essa perseguidora. E você vai confiar em mim, porque tudo aquilo que a pessoa usou para manipular aquilo que era teu, no sentido de sentar nesse trono e não sair mais, e toda a ferramenta que ela usou no sentido da tortura, para te trazer humilhação, está sendo usado contra ela. Irmãos, o feitiço sempre vira contra o feiticeiro. Tudo aquilo que a pessoa lança na vida do outro vai voltar para ela de algum jeito. Então, todas as dívidas que ela tem no plano espiritual, ela vai ter que pagar. O que nós temos que fazer é acalmar em Deus e esperar, porque a justiça de Deus ela é infalível. A justiça de Deus ela é implacável. O demônio pode ser muito organizado, ele pode ter muita força, ele pode fazer o que for, mas o poder está nas mãos do Deus que nós servimos. E quando você tem a convicção do poder do Deus que você serve, você descansa nele, por maior que seja a luta ou maior que seja a perseguição. Então Deus manda você acalmar pelo seguinte, por mais que a pessoa saiba que é você, Deus está lutando junto com você e essa peleja é de Deus. E você vai aguardar o reboliço e a reviravolta que Deus vai dar nessa história. Você vai confiar em Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo e que Ele te dará uma grande vitória. Mesmo que a pessoa saiba que é você, tudo que ela tem arquitetado, que ela tem feito, Deus está desmanchando e fazendo cair por terra. Então não adianta fazer amarração, não adianta fazer feitiço, não adianta, sabe, fazer nenhuma bruxaria no sentido de trazer algum espírito de loucura para sua história, de fazer com que haja um amortecimento diante daquilo que Deus está fazendo, de trazer morte, morte sentimental, a morte do diálogo, a morte da aproximação, porque nenhum processo de morte que tenha sido feito e levantado, arquitetado, para atrasar o seu processo, não terá força sobre a sua história. E você precisa confiar em Deus nesse sentido. Irmãos, mais do que qualquer outra coisa que você faça, o princípio de tudo para você ter vitória com Deus é a sua fé. Antes de uma água consagrada ao Senhor, você tem que ter fé. Não adianta você beber uma água consagrada a Deus se você não tem fé nele. Mais do que você subir num monte e você queimar pedidos no monte, você tem que exercer tua fé. Não adianta você subir no monte e você não acreditar que Deus tem capacidade para fazer. Você pode colocar seu nome no azeite e deixar ele 7 dias. Se você não tiver fé, não vai resolver nada esse nome seu no azeite.
Por isso que eu falo com os irmãos, não adianta ficar fazendo um monte de coisa se você não acredita que Deus está trabalhando. Se você não exercer tua fé, nada disso terá valia. Nada disso. Eu me preocupo muito mais em exercer a minha fé em Deus do que ficar me preocupando em ficar consagrando água. Se bem que tudo que eu tenho é consagrado, né? Se eu faço uma compra, eu consagro a Deus. Se eu compro uma roupa, eu consagro a Deus. Se eu vou abastecer meu carro, eu consagro ao Senhor. Tudo eu consagro a Deus. Absolutamente tudo. Tudo que eu tenho é consagrado ao Senhor. E estou sempre em constante agradecimento, porque tudo que vem, seja de ruim ou de bom, Deus está no controle da minha vida e eu tenho que ser grata a tudo. Porque tudo tem um propósito dentro do reino. Mas se eu não exercer a fé, não adianta eu ficar com esses rituais, porque não vai resolver. Eu posso fazer todos esses rituais aí, sem fé não adianta nada. Eu não vou agradar a Deus. Então, mais do que qualquer outra coisa que você venha fazer, você tem que exercer a tua fé. Todas as vezes que Deus está falando com você, você tem que tomar posse. Você vai falar assim dela, não estou vendo nada acontecer. Só que todo dia, irmãos, eu estou publicando vídeo. E todos os vídeos que eu publico é orientado pelo Senhor, porque é a palavra que você precisa escutar naquele dia. Você pode até escutar uma palavra repetida. Deus está trabalhando em cima daquilo. Se você tiver percepção auditiva no âmbito espiritual, você vai conseguir escutar a voz de Deus e você vai entender que Deus está trabalhando. Então, todos os dias que eu estou vindo aqui, estou falando, estou pregando para você, eu estou falando aquilo que Deus está mandando falar e Deus está te entregando, você tem que ter fé naquilo que você está ouvindo. É o que Deus está fazendo nesse momento. É o que Deus está trabalhando na sua história. Se uma hora Deus parar de falar, você pode até falar assim dela, mas eu escuto, não vejo mudar nada. Mas Deus está trabalhando, no âmbito espiritual está trabalhando. Tem coisa que Deus talvez não esteja trabalhando dentro do seu cenário, aonde a sua visão alcança, mas Deus está indo lá na pessoa que você ama, Deus está indo lá naquela empresa que você quer entrar, Deus está indo lá, sabe, trabalhar aquele inquilino, Deus está indo lá trabalhar no coração daquele fornecedor, Deus está movimentando documentação naquele fórum, Deus está indo lá no coração daquele juiz, Deus está entrando em contato com o promotor e você não está entendendo. Porque a sua visão está só dentro do seu cenário. Mas o nosso Deus, ele não é limitado, o nosso Deus, ele está trabalhando ao nosso derredor. E tem milhares de coisas acontecendo ao seu derredor que você não consegue dominar. Como ser humano, não, nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o nosso Deus consegue. Nem os demônios conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, irmãos. Existe um grupo que está aí ao seu derredor, existe um grupo ao meu derredor, existe um outro grupo lá perto de alguém que você conhece, e eles são fofoqueiros, eles viajam em questões assim, em questão muito rápida, na velocidade do tempo, na velocidade da luz, e eles conseguem transmitir informações de um lugar para o outro. Eles são fofoqueiros. O único que consegue estar com você, estar comigo, e estar com milhares de outras pessoas, com todo mundo do mundo inteiro, ao mesmo tempo, é o Deus que nós servimos. Que nós não sabemos explicar como que ele consegue fazer isso, que foge da nossa alçada. Que ele está num âmbito espiritual que nós não dominamos. Então, quando você está conectado com Deus, você não tem que temer nada. Você tem que ouvir a história, aquilo que Deus está te dando aqui através da Bíblia, que é a palavra, porque dentro da história Deus está conversando com você, dentro da história que Deus está te entregando na Bíblia, Deus está colocando a sua história dentro dessa história. Ele está falando com você através de mistério, está falando com você através de parábola, e você precisa entender que Deus está trabalhando. Então, a gente limitar o nosso Deus só ao cenário que a gente vive é muito pequeno. Se você quer algo grandioso que está fora do seu cenário, Deus tem que trabalhar nesse algo grandioso que está fora do seu cenário. Então, ele trabalha em você e depois ele insere você nesse cenário que está fora da sua história. Ou ele traz situações ou pessoas e começa a inserir dentro do cenário que você está vivendo. E assim ele vai montando a nossa história. Que foi o que ele fez com Davi. Davi, vou tirar você do cenário que você está agora, você está dentro do reinado de Saul. Agora eu vou inserir você lá na caverna de Adulão. Você vai ficar escondido ali por um tempo.
É um território diferente, é lá na cidade de Adulão, tem uma caverna lá, eu vou te deixar lá. Chegou um determinado momento que ele falou, agora eu vou te tirar daqui e vou dar refúgio para os teus pais lá no reinado de Moabe. Então eu preciso que você saia daqui agora e que você vai lá pedir refúgio para os seus pais. Aí Deus agora chega para o profeta e fala, olha, agora entre em contato com Davi e fala para Davi não ficar mais refugiado nesse lugar, que eu preciso que ele se locomova. Até Deus colocar ele de novo no reinado, irmãos, ele foi saindo de um lugar para o outro. Então ele foi sendo inserido em determinados lugares. E tem hora que Deus traz algumas pessoas, que foi o que aconteceu na caverna de Adulão. Para que Deus montasse um exército para Davi, o que Deus fez? Sai fugido, que a gente não entende, né? Nossa, sirva a Deus. Faço tudo que Deus manda e eu tenho que viver fugida. Mas olha a estratégia de Deus. Sai fugido, vai para a caverna de Adulão, porque eu tenho propósito lá. O que Deus tinha lá? Um exército para Davi. Aí Deus traz todos os homens endividados, arruinados, destroçados, para fazer parte daquele momento de dificuldade com Davi e se torna os melhores soldados que ele tinha. A frente forte ali do exército de Davi eram esses homens. Ali começa a surgir o exército do rei Davi. Você pensa que Deus está comendo bola aí com a sua história? Você acha que Deus não está montando várias coisas no seu cenário que vai fazer parte de um futuro glorioso na sua vida? Você acha que Deus está te abençoando à toa? Você acha que você está ficando numa caverna, num deserto, por ficar? Ah, vou colocar ali e vou esquecer? Você acha que muitas vezes você está dentro de uma gaiola porque Deus é ruim ou Deus está te protegendo dos predadores? E você acha que você vai sair dessa caverna, você vai sair desse deserto, desse vale de mão vazia? Não vai. Deus tem propósito com tudo que está acontecendo aí dentro. Deus tem propósito com tudo que você está vivendo. E você vai sair daí com suas mãos cheias. Você não tem noção do que Deus está fazendo para te dar grandes vitórias. Então, o que nós temos que fazer diante dos processos, irmãos, é tentar entender, que muitas coisas nós não vamos conseguir entender, mas buscar em Deus o direcionamento daquilo que Ele quer que a gente faça e esperar em Deus, porque no momento certo você vai entender tudo que está acontecendo. No momento certo você vai ter uma clareza profunda daquilo que Deus está colocando você ali para viver, o porquê de tanta perseguição, porque a vitória é muito grande. O que Deus tinha para Davi era um reinado, irmãos, não era qualquer coisa. Ele não ia ser gerente de nada. Ele não ia ficar sentado numa mesa escrevendo. Não, era algo importante o que Deus estava dando para ele. Era a administração de um povo. Era a administração de um país que Deus estava colocando na mão dele ali. E Deus precisava treinar ele como soldado. Ele tinha que ter experiência em vários sentidos. Ele tinha que passar por determinadas perseguições para desenvolver a coragem, para desenvolver a valentia, para desenvolver a astúcia, para tentar, sabe, colocar o máximo possível em prática as estratégias que Deus dava. Que tem hora que Deus manda a gente fazer umas coisas que a gente não se sente capaz de fazer, né? Às vezes nós até erramos, mas Deus vem, nos coloca de pé, nos encoraja, nos capacita. Quando você vê, você já fez o que Deus mandou. Porque é o Espírito Santo que está te conduzindo. Você não vive a sua vida mais, você vive aquilo que Deus manda você viver. Então nós temos que ter sempre o direcionamento de Deus em tudo aquilo que a gente vai fazer, para que a gente não venha cair. Então Deus manda dizer para você, não tem nada errado com a sua história, essa peleja é minha. E o que eu estou chegando para fazer agora é te dar grandes estratégias, e eu quero que você fique quieto e quieta nesse lugar que você está, com a sua boca fechada. Você não vai proferir palavra nenhuma. Você não vai ter que fazer nada, porque eu estou chegando com uma grande estratégia para te dar uma grande vitória. Porque agora o teu inimigo vai saber com quem que ele realmente está lutando, que não é com você, é com Deus que você serve. Que é o que Deus vai fazer agora. Deus vai chegar com um rebuliço muito grande nessa história, para tirar todo o impedimento da sua história, tudo aquilo que essa pedra de tropeço está trazendo para sua vida. Deus vai tirar esse impedimento. E agora Deus vai trazer vergonha para o arraial do teu inimigo. Agora Deus vai enfraquecer o arraial do teu inimigo.
Agora Deus vai chegar com estratégia para tirar o teu inimigo de cena, para tirar o inimigo do teu caminho, para tirar essa ferramenta de tortura, para que isso não venha te atingir mais. E você vai confiar em Deus porque vai ser exposto o que está oculto. E você precisa crer nessa palavra. Você precisa acreditar que Deus está trabalhando. Então acalma o teu coração, porque tem pessoas aqui que você estava orando, pedindo para Deus, Senhor, mostra o que está oculto. Faz a terra vomitar o que está oculto. As pessoas precisam saber o que essa pessoa está fazendo no oculto. As pessoas precisam entender quem é essa pessoa. Porque toda hora está encenando um personagem, enganando as pessoas, está atrapalhando o meu caminho. Só que Deus manda dizer para você, mesmo que ela saiba quem é você. Mesmo que o inimigo saiba quem é você. Mas agora vai ter que sentir a força do Deus que você serve. Porque uma coisa é ver você falar de Deus e ainda questionar sua fé. Falar que você finge. Querer manipular pessoas, para as pessoas não acreditarem naquilo que você tem com Deus. Outra coisa é Deus se manifestar e a pessoa sentir na pele o poder do Deus que você serve. Só que Deus manda dizer para você, você não será atingido, você não vai levar um arranhão da história. Você não vai levar culpa de nada. Você não vai ser pressionado com nada, porque agora vai ser entre Deus e essa pessoa. Só que aquilo que está oculto vai vir à tona, que a terra vai vomitar tudo aquilo que está oculto. E quem está sendo manipulado por essa cobra não será manipulado mais. Quem está sendo enganado por essa cobra não será enganado mais. Porque Deus agora vai fazer a terra vomitar o que está oculto. E você precisa crer naquilo que Deus está fazendo na sua história. Então confia. Porque, irmãos, quando Deus quer fazer a terra vomitar o que está oculto, você pode estar do outro lado do mundo. Você pode estar do outro lado do mundo. Deus faz com que chegue aos teus ouvidos aquilo que ele fez. Então Deus manda dizer para você, agora a vergonha será extremamente pública. A pessoa vai passar uma vergonha pública agora, para aprender a nunca mais tocar no teu nome. E Deus manda dizer para você, vai ter que largar o que é teu, vai ter que esquecer o que é seu, vai esquecer o que é seu, porque vai ter tanto problema para resolver, vai sofrer uma perseguição tão violenta, que vai ou larga e esquece a sua existência e aquilo que é seu e some, porque se ficar vai ter problemas seríssimos com Deus, maiores do que o que já está por vir. E a justiça de Deus, irmãos, ela existe. Eu falo pela minha vida. Eu falo pela minha vida. Vocês não têm noção do que Deus é capaz de fazer para dar vitória para o teu povo. Quando você estuda a palavra, dentro da palavra você já vê como que Deus trabalha. O quão ele é estratégico. Mas quando você vive uma vida regrada com Deus e você experimenta da justiça de Deus, você tem noção da grandiosidade que é. Por isso que Deus fala, eu sou o seu vingador, não coloque a mão em nada, deixa que eu faço. E o jeito de Deus é perfeito. Tudo aquilo que Deus arquiteta não tem como dar errado. Então Deus já deu oportunidade demais da pessoa entender que aquilo que é seu não serve para ela. Deus já deu oportunidade demais da pessoa se arrepender, largar e não tocar mais, mas a pessoa não aprende. Ela quer a todo custo. Se não vai ficar comigo, não vai ficar com o outro, não vai ficar com a outra. Se não é para ser meu, também não vai ser de ninguém. Se eu não sentar nesse trono, ninguém senta. E assim a pessoa vai agindo com vingança até Deus chegar e fazer ela colher tudo aquilo que ela está plantando, que é o que vai acontecer agora. Então Deus manda dizer para você, já deu oportunidade de parar, tá indo no inimigo, não para, toda hora refaz as macumbas que tá fazendo, toda hora tá indo lá arrumar intriga, tá manipulando pessoas para denegrir a sua imagem, manchar o teu nome, só que Deus vai dar um break agora para parar. Para que aquilo que é seu venha para suas mãos e que o projeto de Deus continue na sua história. Porque tem coisas aqui que já estão atrasadas, irmãos. Estão atrasadas. Deus, ele demora muito para se irar. Mas quando ele se ira, eu não queria estar na pele das pessoas que passam por esse processo com Deus. Porque se não vai por amor, vai pela dor. A pessoa já fez muita coisa errada. A pessoa está agindo de má fé faz muito tempo. Deus já espremeu de várias formas, a pessoa não para. Então agora, Deus vai fazer de um jeito para que isso saia do seu caminho. E você precisa ter fé em Deus.
Você precisa confiar. Acreditar que ele tem capacidade para fazer. Então, toma posse dessa palavra e descansa em Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo. E que aquilo que é seu não ficará perdido no tempo, não ficará perdido no espaço. Não vai para a mão de ninguém, porque faz parte do seu cenário, da sua história. O que está atrasado, Deus agora vai apressar para que isso venha para suas mãos. Mas no seu trono, naquilo que Deus designou para você, o governo que Deus tem para suas mãos, não ficará na mão do inimigo. Então prepara o teu coração, porque o que está chegando aí é um grande reboliço, uma grande vitória, uma grande justiça que Deus vai fazer na sua história. E você precisa crer. E não pense você que você vai ficar enganado, enganada, ou que você não vai saber, porque vai ser público o negócio. Vai ser público. A pessoa não estava tentando te envergonhar publicamente, não estava tentando tirar os seus créditos, usando bocas, inflamando corações contra você, sem as pessoas te conhecerem, tentando afastar aquilo que era teu. Agora vai sentir o próprio veneno, o efeito do próprio veneno. Que agora Deus vai agir a teu favor. Então não esmoreça agora. Não se desespera. Se esperou até aqui, espera mais um pouquinho que Deus vai colocar essa vitória nas suas mãos. Envergonhado e confundido, você não ficará. Toma posse dessa palavra, porque Deus manda dizer para você, estou chegando com uma grande justiça na sua história, eu vou acalmar o teu coração, o caminho ficará livre para você passar, e muitos vão entender que na tua vida ninguém toca. Você é a menina dos olhos do Senhor e Deus não vai deixar isso passar batido. Então toma posse da sua vitória. Eu vou orar para você. Você vai pensar em Jesus e você vai exercer a tua fé, sem duvidar, tá? Confia porque Deus é contigo. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por essa justiça, Pai. Que o Senhor entre mesmo, Pai, a favor do teu povo. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor tem agido de uma forma, muitas vezes até anônima, no oculto, para abençoar o teu povo. O Senhor tem dado o livramento que muitas vezes o teu povo nem percebe que recebeu. E nós cremos nessa justiça, nessa virada, nessa reviravolta. Que o Senhor venha fazer na vida do teu povo o que o Senhor fez na vida de Davi. E que o Senhor mostre o teu poder, Pai, sobre os nossos perseguidores. Que o Senhor mostre que o poder é do Senhor e não do inimigo. Nós agradecemos por essa vitória que está chegando, por esse trono que o Senhor está nos dando. E que o Senhor venha colocar o governo na mão do teu povo, Pai. É que eu te peço no nome do teu filho Jesus e te agradeço. Toma posse da sua vitória no nome de Jesus. Não desista agora. Não tenha medo do que está por vir, porque nenhuma fagulha, nada vai atingir você. Deus manda dizer para você, vai ter uma confusão, um rebuliço. Vai ter uma confusão entre eles, que a terra vai vomitar o que está oculto. Vai ter um rebuliço tão grande que tudo isso vai favorecer você. Os créditos vai vir para o povo de Deus e não para o povo do inimigo. O que Deus está fazendo é para trazer honra para o povo dele. E você faz parte do povo de Deus. E agora você será honrado. Então Deus manda dizer para você, estava tentando unir força para te destruir? Está buscando força no inimigo? Estava inflamando corações contra você? Agora tudo aquilo que foi lançado sobre a sua história vai voltar para quem lançou. Mas que a pessoa vai sair do caminho, vai. E você que estava no anonimato, e a pessoa agora sabe que o trono é teu, e você virou o alvo, não tenha medo. Não tenha medo, porque ela não pode competir com você em sentido algum. Em sentido algum. E ela sabe disso. Por isso que ela está buscando ajuda no inimigo. Que a raiva é muito grande. Ela sabe que não pode competir. Mas ela quer o seu trono. Ela quer destruir você de algum jeito. Mas não irá conseguir. E vai ver você de pós de vitória. Vai ver você com aquilo que é seu. Que é designado para a sua vida. Para você. Irmãos, todas as vezes que Deus designa algo para a gente, todas as vezes, o inferno se levanta. Então, acostume-se com isso, porque todas as vezes que Deus tem algo para entregar para a gente, o inferno vai se levantar inúmeras vezes para você não tomar posse. É uma maneira de forçar você a não servir a Deus, trazendo incredulidade para o teu coração e fazendo com que o nome de Deus não seja glorificado. Só que o nosso Deus, ele não entra em batalha para perder. Ele entra para ganhar. E se você tiver sabedoria na caminhada com Deus, exercer a tua fé, independente de qualquer ritual que você venha fazer. Antes de qualquer ritual, você tem que ter fé. Se você não tiver fé, não adianta.
confiar que Deus está fazendo, mesmo que você não esteja vendo, você terá posse de vitória. Deus manda dizer para você, tem processos aqui, que tem irmãos e irmãs aqui que você está exausta, porque é muitos anos já, você não aguenta mais isso, toda hora tem um problema. Toda hora tem um levante, toda hora tem um impedimento, toda hora é uma contagem de dias, é uma contagem de horas, e aí você não vê acontecendo nada. Só que Deus manda você acalmar, porque esse processo está no final. Deus sabe que você já quis desistir várias vezes. Não abra mão agora porque está às portas. Não abra mão do teu processo com Deus. Não abra mão do teu milagre. Está às portas. Fica no posicionamento da oração e espera. Não faça nada. Não tente se justificar. Não coloque nenhuma indireta na internet. Não vai stalkear a conta de ninguém. Não vai buscar saber nada de ninguém. Porque aquilo que você precisa saber, que é o resultado do rebuliço, vai vir na palma da tua mão. Deus vai fazer chegar até o teu ouvido. Então não procure saber nada. Não toque no nome da pessoa. Não fale a respeito do assunto com ninguém. Fique neutro na história. Quando você assustar, de repente, num dia comum, você vai receber a notícia de que houve um rebuliço, que a máscara da pessoa foi arrancada. Já sabem quem é, o que ela fez, o que ela arquitetou, como que ela agiu. Vai vir aos teus ouvidos. Você não vai precisar procurar nada. A notícia vem até nós. Deus tem meios de nos mostrar o que está oculto, irmãos. Deus tem meios de fazer isso. É só você confiar nele. Tá? E descansa porque a vitória é tua. E Deus manda dizer para você, eu prometi para você que eu ia trazer uma reviravolta para sua vida durante esse ano. Eu prometi para você que aquilo que eu tinha que restituir na sua vida, que eu não fiz o ano passado, que eu ia fazer esse ano, aguarda porque Deus vai restituir e vai ser esse ano. E você precisa exercer tua fé. Aquilo que é seu virá para tua mão. Tem muitas coisas grandiosas de Deus para acontecer antes do ano virar. E você não pode desistir agora. Tem pessoas aqui que você já está passando por um processo de restituição, mas falta muita coisa ainda para Deus colocar nas suas mãos. Mas Deus vai fazer o que Ele falou para você que ia fazer. Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Porque tem histórias de muitos irmãos e irmãs aqui que está atrasada. E está atrasada por quê? Por causa dessas Dalilas que aparecem. Está atrasada por causa de Jezabel. Está atrasada, sabe, por causa de Saul. E assim vai vindo várias perseguições, sabe, os falsos amigos de Jó. E assim vão vindo vários problemas para a nossa história. E a gente fica num processo de atraso, cansado e cansada. Mas Deus sabe colocar a vitória nas nossas mãos. Então não se desespere diante do processo. Porque aquilo que é seu e não ficará na mão do inimigo. E não vai ter ninguém impedindo isso mais, porque Deus agora está irado. Deus agora está com pressa. Deus agora está chegando como um braço forte nessa história. Como um general de guerra. E ele está chegando para colocar as coisas no lugar, porque ele sabe que você não está aguentando mais. Tem pessoas aqui que já era para você ter saído do lugar onde você está. Já era para você ter mudado de endereço. Já era para você estar vivendo uma nova realidade. Você está parado e estagnado no mesmo lugar. Por quê? Porque você está dependendo da libertação de alguém. Você está dependendo que Deus coloque você nesse trono. Você está dependendo que algo seja liberto para poder chegar até as suas mãos. Que alguém venha tirar as mãos daquilo que é seu, para que isso chegue até você. Só que Deus sabe de tudo isso. Então, o apressa-te de Deus está chegando na sua história agora. E você precisa crer nisso. Deus manda dizer para você, não haverá atraso mais na sua história. Porque eu estou chegando para organizar essa situação. Eu vou colocar as coisas no lugar. O que é seu vai vir para a sua vida, para o seu cenário. Já passou da hora. Chega. Chega de estagnar. Chega de mexer. Chega de colocar dúvida no coração do outro. Chega de ficar em cima do muro. Vou, não vou. Faço, não faço. Chega. Agora é hora de Deus chegar e colocar as coisas no lugar. E você precisa crer nisso. Então exerça a tua fé acima de tudo. E descansa em Deus, porque quando você assustar, você vai ver que aconteceu o reboliço. E num de repente de Deus, aquilo que é seu vai estar entrando em contato com você, vai estar vindo na sua direção. Essa porta vai estar aberta. O caminhar vai ser leve. Porque Deus está tirando essa pedra de tropeço, essa ferramenta de tortura do inferno do seu caminho. Que tem gente, irmãos, que tem um coração tão ruim. E é uma ferramenta tão usada, de uma forma assim, tão profunda na mão de Satanás, chega a dar raiva na gente. Chega a dar raiva na gente.
mas nós precisamos controlar os nossos sentimentos. Então não fique com raiva, não nutre sentimentos negativos, acalme teu coração, descanse em Deus, fique na paz de Deus, sabendo que aquilo que é teu virá nas tuas mãos. Que o que Deus está chegando agora é como um general de guerra para poder ganhar essa guerra para você. Deus não vai vencer essa batalha para você. Deus manda dizer para você, eu vou vencer a guerra. Isso não existirá na sua história mais, vai virar passado. E diante do que vai acontecer, muitas coisas irão mudar, viu? Muitas coisas irão mudar. Você vai ver que vai mudar status de internet, você vai ver que vai mudar a conduta. Tem coisa que você vê que hoje você não vai ver mais. Vai haver uma mudança radical aí no cenário, porque ninguém vai querer ter vínculo. Ninguém vai falar que um dia se relacionou. Ninguém vai ficar vivendo do passado. Vai ter vergonha diante do que vai acontecer, do que está por vir. Então vai haver uma mudança aí. Vai haver mudança de ambiente, vai haver uma grande mudança, vai ser algo radical. E você não vai nem lembrar do que aconteceu no passado, e nem aquilo que é seu vai lembrar. Nem as pessoas que estão envolvidas no seu cenário vão ficar lembrando do passado. Porque vai perceber que é algo insignificante, que é algo que tem que ser esquecido, que é algo que tem que ser deixado para trás. Então ninguém vai ficar nutrindo coisa ruim. E Deus também não vai deixar. Deus sabe blindar coração, Deus sabe blindar mente. Deus sabe fazer a pessoa esquecer. Então confia porque Deus é contigo. E acalme o teu coração. Porque você vai ficar assim de posse de vitória daquilo que é seu. Aquilo que é seu vai ter que vir para suas mãos. E vai ser por esses dias. Estava perguntando para Deus se ia demorar esse processo. Não vai demorar. Aguarda, porque o que está para acontecer vai ser por esses dias. Deus tem pressa. Você vai sim tomar posse da sua vitória. Guarde essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe.